Meus queridos, a nossa meditação dessa oportunidade se encontra na primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 2, nos versículos de 8 a 15. 1 Timóteo 2, de 8 a 15. Eu farei a leitura e peço que os irmãos se atentem por gentileza. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, segundo capítulo, leitura do 8º ao 15º versículo deste capítulo. Diz assim a palavra de Deus: Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Da mesma sorte, que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e com senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. A mulher aprende silêncio com toda a submissão, e não permite que a mulher ensine, nem exerça a autoridade de um homem, e seja, porém, em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sempre enganada, caiu em transgressão. Todavia, será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor, pedir que Ele fale nos nossos corações nessa oportunidade. Santíssimo Deus, eterno e bondoso Pai, nós acabamos de ler a Sua palavra, e nesse instante clamamos que o Senhor fale aos nossos corações. Tire de nossos corações todo engano, toda má compreensão da Sua palavra, e que possamos guardar verdadeiramente o sentido do que o Senhor deseja de cada um de nós. Que a Sua palavra transforme mais uma vez as nossas vidas. É em nome de Cristo Jesus que nós oramos e agradecemos hoje e sempre. Amém. Meus queridos, eu não sei se vocês já observaram, mas nós temos uma facilidade muito grande de mudarmos as coisas, de fazermos uma coisa diferente do que deveria ser feito, independente das ordens, independente da instrução que nós tínhamos. Por exemplo, se você vai na sua casa fazer uma receita, por exemplo, faz um bolo, e chega na parte da cobertura, chega na parte de fazer a calda para colocar sobre o bolo, e você percebe que não tem manteiga para fazer, você tenta fazer com óleo, tenta fazer com alguma coisa, e fica muito bravo se não der certo. Se a receita lá pede para colocar manteiga, você taca óleo, mesmo assim você fica muito revoltado. Nós, quando pegamos esse princípio e abrangemos para toda a esfera da nossa vida, nós podemos perceber de modo adequado, meus irmãos, como no relacionamento com Deus, muitas vezes acrescentamos achismos, muitas vezes acrescentamos desculpinhas para a nossa incapacidade de agradarmos a Deus. Para vivermos de forma totalmente alheia à vontade de Deus, apresentamos mil desculpas. E nessa oportunidade, eu te convido a nós meditarmos na palavra de Deus, para aprendermos acerca de como a vida em santidade é uma exigência de Deus para as nossas vidas e como nós podemos exercê-la na prática. A epístola de Paulo a Timóteo, a primeira epístola de Paulo a Timóteo, ela foi escrita, como o próprio nome já diz, pelo apóstolo Paulo ao jovem Timóteo. Paulo estivera em Éfeso, fizera ali um ministério profícuo e deixou a igreja já instalada, já funcionando, já organizada, e então ele precisava de alguém para continuar o seu ministério, já que o seu desejo era de continuar evangelizando todo o restante do mundo, se possível. E então, sem pensar muito através das escolhas que ele tinha, ele envia o jovem Timóteo para estar continuando o seu trabalho ministerial naquela localidade. E então nós percebemos, meus irmãos, que Timóteo, sendo um pastor ainda jovem, enfrenta algumas dificuldades muito grandes que necessitam de auxílio de um pastor mais experiente. E é onde entra o apóstolo Paulo, escrevendo essa carta para instruir Timóteo como proceder com a dificuldade muito grande que havia em Éfeso, os falsos mestres, os falsos profetas. Eles estavam ensinando várias heresias no seio da igreja e fazendo com que se replicasse de uma maneira que já estava ficando preocupante. Eles não diziam que o apóstolo Paulo tinha mentido ou que ele não tinha dito a verdade, mas eles apenas diziam: não foi bem assim, é nesse sentido, olha, não é exatamente dessa forma, você pode acrescentar isso, pode acrescentar aquilo outro. E nesse negócio de que
não é bem assim, não tem problema, tanto faz. Eles começaram a colocar algumas compreensões equivocadas sobre fábulas, genealogias, proibições contra o casamento e certos alimentos, e colocavam restrições também à oração. Ensinavam que a oração deveria ser só na sinagoga, só em momentos específicos do dia, só em reuniões específicas do povo de Deus. Mas esses falsos mestres, meus irmãos, eles tinham algo que os destacava muito dentro da cidade de Éfeso e particularmente dentro dessa igreja. Eles tinham uma habilidade muito grande em persuadir as mulheres a estarem passando essas falsas informações aos seus maridos e, consequentemente, a toda a igreja. Como nós bem sabemos, neste período a mulher tinha pouquíssimas condições de ter acesso à educação. Somente o homem estudava, somente o homem tinha permissão, autorização para estar se aperfeiçoando no sentido de conhecimento. E justamente por isso era muito fácil para esses falsos mestres inculcarem nas mulheres as suas mentiras, as suas meia-verdades, para que eles pudessem então replicar por toda a igreja. Havia uma tendência ao ascetismo e outra à imoralidade. É contra tudo isso que o apóstolo Paulo escreve na sua primeira epístola a Timóteo, para preparar este jovem para enfrentar esses problemas que já estavam amadurecendo em muito. E diante disso, meus irmãos, nós podemos extrair uma grande ideia, uma ideia principal do nosso texto, que trata a respeito de os cristãos deverem buscar a essência através da santidade. É obrigação para nós, meus irmãos, enquanto cristãos, buscarmos decência através da santidade. E nós vamos ver dois grupos que podem ser destacados nesse texto para nos ensinar como que nós podemos buscar a decência através da santidade. A começar pelo versículo de número 8, observe: quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. O primeiro grupo que nós podemos extrair para nos ensinar a viver a santidade na prática, a buscar decência através da santidade, é os homens piedosos. Muitos acham, meus irmãos, que santidade é mais ou menos como uma capa de chuva. Deixa lá guardadinho, começa a chover, você bota, sai na chuva, chega no lugar que não precisa mais dela, coloca lá. Quando você precisar de novo, coloca e segue a vida. Muitos fazem isso, meus irmãos, com a santidade, tratando ela como se fosse uma capa. Mas uma capa para sair na chuva, uma capa para entrar na igreja. Eles colocam sobre os seus lombos essa capinha de aparente santidade, entram por essas portas, se portam como pessoas extremamente santas, verdadeiros santarrões no meio do povo de Deus, e começam a dizer: olha, vejam como eu sou santo, vejam como eu não erro, me imitem, eu quero que vocês sejam como eu. E é diante disso que o apóstolo Paulo escreve essa seção, ensinando, meus irmãos, a começar pelos homens, a respeito da importância de nós sermos moralmente corretos, de buscarmos santidade, não apenas na igreja, mas em todos os lugares pelos quais nós passamos. Tanto que quando você observa, o versículo de número 8 começa: quero, portanto. O apóstolo Paulo está aqui determinando, através da sua autoridade apostólica, o proceder dos homens. Ele não está dizendo: olha, eu acho que seria melhor, talvez seria adequado, quem sabe se você sentir vontade. Não. Como apóstolo da igreja, ele está dizendo a todos aqueles homens que pertencem à igreja: eu, apóstolo Paulo, quero de vocês que... Aí começa: os varões orem em todo lugar. O que o apóstolo Paulo está fazendo, meus irmãos, é começar por onde o problema não deveria ter chegado: nos homens. Quem tinha a responsabilidade de zelar pela integridade da igreja, pelas doutrinas da igreja, eram os homens. Eles tinham a doutrina, eles tinham recebido o ensinamento, portanto, eles deveriam defender a integridade do Evangelho. E é interessante nós observarmos nesse sentido, meus queridos, que o apóstolo Paulo chama os homens a assumirem a sua responsabilidade. Olha, vocês são homens, são varões, receberam a instrução, vamos colocar em prática, vamos defender a nossa instrução, o Evangelho que nós recebemos. Neste período, meus irmãos, as reuniões muitas vezes ocorriam nas sinagogas. E nas sinagogas era muito comum as mulheres não poderem de forma alguma conduzirem uma oração comunitária, uma oração pública. Elas tinham todo o direito do mundo de fazerem as suas orações pessoais, de forma individual, mas elas não podiam de forma alguma dirigir as orações públicas, as orações comunitárias. Elas deveriam então, através dos homens, serem guiadas nessas orações.
E é por isso que o apóstolo Paulo convoca os homens a estarem assumindo a sua postura de líderes, de cabeças dentro do corpo de Cristo Jesus, dentro da igreja de Cristo Jesus, para que eles estejam guiando, não somente as mulheres, mas toda a comunidade, a abandonar essas heresias, a estarem vivendo de uma forma totalmente diferente daquelas que tinham vivido até o presente momento. O que nós entendemos, meus irmãos, é que através de Cristo Jesus, não há mais separação entre gregos e bárbaros, entre homens e mulheres, entre jovens e idosos, entre ricos e pobres. Não há qualquer separação deste tipo dentro do corpo de Cristo Jesus. E é justamente nesse entendimento que o apóstolo Paulo convoca os homens a estarem dando o primeiro passo para resolver um problema muito grande, o problema das separações que os grandes mestres estavam fazendo ali. Esses falsos mestres estavam ensinando que, para agradarem a Deus, eles tinham que fazer tudo, menos o que Deus pedia, menos aquilo que era ordenado a eles. Por isso, o apóstolo Paulo ordena a eles que eram que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Eles deveriam oferecer as obras que agradam a Deus, os sacrifícios agradáveis ao Senhor, em toda parte. A oração, a piedade, deveria ser desenvolvida, propagada por onde eles passassem. Hoje, no geral, meus irmãos, tanto os homens como também as mulheres, todos nós devemos orar, isso é claro. Mas isso não significa que devemos orar apenas na igreja, apenas aos domingos, apenas no domingo à noite, apenas quando é conclamado a estar fazendo isso. Nós devemos, em todos os momentos das nossas vidas, estarmos buscando a oração, desenvolver um relacionamento com o Senhor, estarmos verdadeiramente procurando ter intimidade com o nosso Deus. A santidade, meus irmãos, no Antigo Testamento se referia particularmente ao Santo dos Santos, que representava a presença de Deus. Hoje, nós não temos mais um lugar que serve de referência de santidade. Hoje nós temos uma pessoa que serve como referência de santidade, o nosso Deus. E a nossa crença é que Ele está em nossos corações. Portanto, como o sacerdócio universal dos crentes nos ensina, todos nós somos responsáveis por cuidar do templo do Senhor, que somos nós. Portanto, oração, louvor, adoração não deve faltar, quer seja dentro do templo físico, quer seja na rua, quer seja no nosso trabalho, quer seja em nossas casas, onde nós estivermos, devemos buscar adorar a Deus. Em combate a essas ideias que o povo estava recebendo por parte dos falsos mestres, o apóstolo Paulo os convoca, a começar pelos homens, a viverem em exclusividade de vida a Deus. Tanto que esse levantar as mãos santas, tem o significado de estar fazendo com que a postura que eles estão fazendo na oração não seja apenas algo exterior, mas seja um reflexo do seu interior. Em toda a palavra de Deus, nós vemos várias posturas de oração e não vemos nenhuma específica que diga, olha, você deve orar somente assim. Nós temos orações ajoelhadas, orações com os pés e as mãos estendidas, orações em pé, assentado, com a cabeça curvada, com os olhos voltados para os céus, prostrado com o rosto em terra e muitas outras. O sentido do apóstolo Paulo não é falar, olha, a oração deve ser agora com as mãos levantadas para os céus. Não. O sentido que o apóstolo Paulo diz é que de nada adianta você virar de cabeça para baixo para estar orando, se o seu coração não estiver voltado verdadeiramente a adorar a Deus. A posição, a postura, o local onde você está, de nada faz diferença se no seu coração não tiver o desejo de glorificar o nome do Senhor. E para nós hoje, meus irmãos, muitas vezes nós achamos que só vale a oração se for na igreja, no domingo à noite, no dia de ceia, se for em alguma reunião da igreja, só vale se tiver outro irmão mais experiente da igreja, se tiver algum oficial da igreja junto a mim. O apóstolo Paulo está nos ensinando, a começar pelos homens, que as orações devem ser feitas sempre e em qualquer lugar. Não devem ser feitas somente na igreja, não devem ser feitas em dias especiais, mas em todos os momentos das nossas vidas. O que o apóstolo Paulo diz, trocando em miúdos, para um português bem claro, é: não queira aparecer nas orações, não queira que as pessoas notem que você está se esforçando muito para estar de forma mirabolante chamando a atenção de Deus. Os gestos e posições não fazem diferença nenhuma se o nosso coração não estiver desejoso de agradar ao nosso Deus. O local, a posição, de nada faz diferença. E ele complementa essa ideia de levantar as mãos santas, procurando demonstrar o que há no coração, falando que deve ser sem ira e sem animosidade. O apóstolo Paulo não proíbe você de fazer algum tipo de
gesto, algum tipo de postura, de estar procurando algum local mais tranquilo para você orar. Ele não proíbe isso. O que ele proíbe é você fazer isso para aparecer, e principalmente fazer isso sem que haja verdadeiramente um desejo de glorificar Deus no seu coração. E para isso ele deixa bem claro: olha, as orações devem ser levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. No período do Antigo Testamento era muito comum a ideia de consagrar alguma coisa a Deus, principalmente coisas físicas. No Novo Testamento essa ideia foi sendo substituída pela ideia de santificar as coisas a Deus. Ou seja, não é que eu vou consagrar a Deus e deixar isolado, mas eu vou pegar para Deus, utilizá-lo para a glória do Senhor. E o apóstolo Paulo diz exatamente isso: olha, vocês vão pegar as suas mãos, os seus corpos, e ao invés de consagrá-los, cortá-los, deixarem no altar de alguma forma para glorificar o nome do Senhor, vocês vão usá-los para a glória do nosso Deus. Isso significa, meus irmãos, que nós devemos entender que se nós estamos na igreja, orando, batendo palmas, glorificando o nome do Senhor, prestando atenção no culto, mas nós saímos por aquele portão e vivemos como se nunca tivéssemos sido alcançados pelo Senhor, nós somos hipócritas demais, mentirosos demais. O apóstolo Paulo nos convoca, meus irmãos, a estarmos entendendo que nós não podemos de forma alguma ter raiva uns pelos outros. Como que nós estamos aqui juntos glorificando o nome de Deus e assim saímos, viramos o nariz um para o lado para o outro: não gosto de fulano, não vou conversar com ciclano. Como que nós dizemos que estamos consagrando o nosso ser a Deus? Como nós dizemos que estamos santificando tudo para a glória de Deus, se fazemos com raiva uns dos outros, com animosidade, com dúvida no coração a respeito do amor por esse irmão, do amor uns pelos outros, com realmente dificuldade, com fingimento em nossos corações? É um princípio que nós aprendemos na replicação das palavras de Jesus, na didaquê, um conhecimento, uma postulação que era muito comum nos primeiros séculos, que ensinava exatamente o seguinte: que ninguém tenha contenda com seus semelhantes, se achegue a nós, até que tenha sido conciliado. O que nós aprendemos, meus irmãos, é que o nosso culto público é resultado do nosso culto particular. Nós estamos aqui demonstrando que juntos concordamos que Deus é o nosso Senhor, mas o nosso culto particular, o nosso culto individual, nós devemos fazer da mesma forma, meus irmãos. O culto público se encerra assim que nós oramos encerrando este culto, mas o culto individual nunca acaba. Ele se perpetua até a volta de Cristo Jesus. Por isso, meus irmãos, o que o apóstolo Paulo está exigindo dos homens é que eles usem essas mãos que eles proclamam ao Senhor, não apenas dentro da igreja, não apenas em momentos de culto, mas em todos os momentos. A mão que eu digo que é santificada ao Senhor, eu não devo permiti-la fazer pecados. A boca que eu digo que louva e glorifica ao Senhor, eu não devo permitir que ela cometa pecados. E assim, o mesmo princípio, essa mesma verdade, se aplica na totalidade do nosso ser, os nossos pensamentos, as nossas ações, as nossas palavras. Tudo é santificado ao Senhor, então tudo deve render glórias ao Senhor. Portanto, meus irmãos, o que o apóstolo Paulo quer é que os homens, evitando as picuinhas, evitando os debates desnecessários, evitando os fingimentos, estejam com liberdade, uma liberdade adequada, para servir ao Senhor, na oração, no culto, em comunidade. Eles não se detessem nas discussões sem fundamento, mas estivessem vivendo exclusivamente para Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, nós podemos orar da nossa casa, do ônibus até o nosso trabalho, no intervalo do almoço, meia-noite, 1 hora, 3 horas, 5 horas, 10 horas da manhã. O horário não vai fazer diferença, o local não vai fazer diferença. A diferença não está na postura do local, meus irmãos, a diferença está em nossos corações. Se nós verdadeiramente temos Cristo como nosso Senhor e Salvador, se nós estamos no frio, no quente, na chuva, no seco, se nós estamos movimentados, no isolado, não vai fazer diferença se nós verdadeiramente estivermos adorando em espírito e em verdade. Portanto, meus queridos, usemos o nosso corpo para a glória de Deus. A santidade não é uma capa que se deixa na porta da igreja. A santidade não é algo que assim termina o culto você deixa aqui dentro deste templo físico. O nome disso é falsidade. Nós somos chamados a viver com autenticidade diante do Senhor. Se você pertence a Deus, não use o que foi consagrado a Ele para o pecado. Não use o que foi santificado a Ele para cometer pecados. Viva em santidade ao Senhor. A começar pelos homens e se estendendo da mesma forma para as mulheres. Como se não bastasse essa reflexão, o apóstolo Paulo nos apresenta um segundo grupo para estarmos ensinando a como podemos buscar
a decência através da santificação. Os versículos 9 a 15 que nós lemos ainda há pouco falam a respeito desse segundo grupo, o grupo das mulheres, as mulheres que buscam a Deus com modéstia e restrição. Não sei se você acompanha o programa MasterChef, mas ele ensina uma premissa interessantíssima. Se o seu prato ele tem como fundamento uma proteína específica, os acompanhamentos não podem de forma alguma roubar a atenção da proteína. Se você quer fazer um peixe bem bonitão, você quer fazer um purê de batata, o seu purê de batata não pode estar mais gostoso que o peixe. Não pode de forma alguma. Não pode estar mais atrativo, não pode estar mais belo, não pode estar mais perfumado. De forma alguma. A atenção principal é da proteína, então os acompanhamentos vêm para acompanhar, realçar, não para roubar a atenção. E quando a gente pega esse mesmo princípio e colocamos para o que nós estamos vendo, os versículos 9 a 15, meus irmãos, o que o apóstolo Paulo diz é que as mulheres não deixem que o seu exterior chame mais atenção do que o seu interior. Muitos leem esse texto e dizem: poxa, o apóstolo Paulo está dizendo que a mulher não pode se arrumar. Não, o apóstolo Paulo não está dizendo isso. O apóstolo Paulo está dizendo: olha, não arrume mais o seu exterior do que o seu interior. Ele começa a falar isso às mulheres, e esse mesmo princípio se estende também aos homens. Tanto que quando você olha aqui, no versículo número 9, ele começa da seguinte maneira: da mesma sorte que as mulheres, ou seja, o versículo de número 8, o entendimento dele serve também para as mulheres, o entendimento de voltarem-se com integridade a Deus. As mulheres devem também entrar de decente, se ataviando com modéstia e bom senso. Meus irmãos, as mulheres deveriam neste momento prestar um culto verdadeiro e piedoso a Deus, mas não começava quando elas entravam na igreja. Este culto verdadeiro a Deus começava nas suas casas, quando elas estavam se produzindo, se arrumando para o culto. A partir do momento, meu querido, a partir do momento, minha querida, que você se arruma com o intuito de chamar a atenção na igreja, é pecado. A partir do momento que a sua arrumação, a partir do momento que o seu perfume, a partir do momento que o seu calçado tem o intuito único e exclusivamente de chamar a atenção da igreja, é pecado. Nós estamos juntos para glorificarmos o nome do Senhor, não para sermos elogiados, não para sermos bajulados, não para roubarmos a atenção, não para parar o trânsito por onde nós passarmos dentro da igreja. O intuito é de nós glorificarmos ao Senhor juntos. Por isso, a mulher em sua casa deveria estar buscando começar a adorar a Deus na sua arrumação. As mulheres nesse período, meus irmãos, elas estavam chamando mais atenção que ao devido, ao estarem se arrumando para irem ao culto. Elas não queriam ficar apenas belas, elas queriam ficar sensuais para chamarem a atenção dentro da igreja. E isso, meus irmãos, é terrível. Os trajes que os homens e as mulheres usam devem servir para trazer honra a si, ao seu cônjuge e a Deus. Essa é a instrução que o apóstolo Paulo passa às mulheres. Os seus trajes sirvam para a glória sua pessoal, do seu cônjuge e também de Deus. Por isso, expor o corpo na igreja para chamar a atenção é uma completa má compreensão do fundamento do culto. O culto, se você não entendeu até hoje, não é para satisfazer a você. Não é para fazer você se sentir: nossa, que ótimo, hoje o culto foi do jeito que eu queria. O culto serve única e exclusivamente para a honra e glória do nome do Senhor. Por isso, meus irmãos, o entendimento do verbo ataviar, no sentido de arrumar, enfeitar, ou se produzir, é exatamente para as mulheres. Estarem buscando se arrumar, com toda certeza, mas fazendo com que antes dos apetrechos venha a modéstia e o bom senso. O sentido é para que as mulheres se preocupem verdadeiramente em não estarem ultrapassando o limite da decência, do que é adequado, do que busca realmente glorificar o nome do Senhor. É reservar-se de si, é buscar não mostrar além do que deve, é o sentido do pudor. É por isso, meus irmãos, que o apóstolo Paulo fala que elas devem se ataviar com modéstia, ou seja, não quererem se achar demais, e com bom senso. O que tem de gente com falta de senso no mundo é complicado, é muito complicado. E não só de mulheres não, meus irmãos, de pessoas no mundo, jovem, velho, novo, velho, homem, mulher, todo mundo no mesmo balaio. Tem gente sem noção, é complicado. E o que acontece é que na igreja estava lotado dessas pessoas, não só das mulheres, mas as mulheres que estavam fazendo de forma tão absurda, mas tão absurda, que o apóstolo Paulo tem que chamar a atenção. As mulheres deveriam evitar retirar os homens do exercício da piedade e santidade
para que eles pudessem, de forma concentrada, continuar no seu louvor, a sua adoração a Deus. Deveriam, por isso, através do pudor, através do juízo, do bom senso, se arrumarem para a glória de Deus e não para a sua satisfação pessoal. O que deveria destacar as mulheres não eram suas roupas, não eram suas joias, não eram seus perfumes, mas o que estava em seu coração, Cristo Jesus. A demonstração clara e evidente de que possuíam Cristo Jesus em seu coração. Por isso, ao enfatizarem os seus corpos, ao enfatizarem as suas roupas, ao enfatizarem as suas joias, ao estarem esbanjando toda a riqueza que elas tinham, elas estavam demonstrando que o coração mesmo estava vazio. Se tudo que tinham a oferecer era a aparência, o coração estava realmente vazio. Se tudo que a mulher tinha a oferecer era a sensualidade, o coração realmente estava vazio. As mulheres, como eu disse nesse período, elas não podiam dirigir orações públicas. Elas não podiam de forma alguma estar dirigindo a congregação uma oração pública. Mas elas não deveriam, ao invés de dirigir essas orações públicas, estarem atrapalhando aqueles que estavam dirigindo essas orações. Por isso elas não deveriam utilizar os seus corpos para levar os homens a desejarem-nas, a estarem de alguma forma saindo da atenção de louvor e adoração a Deus, para prestarem atenção na sensualidade das mulheres. Meus irmãos, assim como nós entendemos o preceito de há pessoas tão pobres, mas tão pobres que só têm dinheiro, há pessoas, tanto do sexo masculino como do sexo feminino, que são mas tão vazias, que tudo que elas têm a oferecer é a beleza dos seus corpos. O que o apóstolo Paulo ressalta neste ponto, meus irmãos, é que as mulheres elas não devem ficar fora da moda. O que é isso? Elas não devem de forma alguma se sentirem feias, elas não devem de forma alguma se sentirem mal arrumadas. Ele não está dizendo isso. Mas antes de colocar a roupa, antes de colocar o perfume, antes de colocar a maquiagem, elas devem se ataviar com modéstia e bom senso. A modéstia e o bom senso é o que vai guiar o que você pode ou não pode usar, o que é adequado e o que é inadequado, o que pode e o que não pode. O juízo correto as levaria a isso. Tanto que, se você não percebeu, no versículo de número 9, ele coloca uma característica das mulheres deste período que deixa realmente de forma constrangedora a nossa compreensão desse texto. Observe, as mulheres, eu mesmo só acho que as mulheres em traje decente, você está vendo com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas ou vestuário dispendioso. Hoje as mulheres têm penteados diversos, que chamam a atenção, que se destacam tranquilamente, sem problema. Mas o que elas faziam? Elas faziam umas tranças bonitonas e tacavam ouro, pérola, tudo que você imaginar aí de pedras preciosas, entrelaçadas nessa trança, para ficar de uma forma bem atrativa mesmo. O cabelo entrava na igreja brilhando mesmo. E aí o que acontece? O texto está indicando, meus irmãos, que havia uma competição entre as mulheres, para ver aquela que conseguia colocar mais ouro no cabelo, para aquela que conseguia ir com a roupa que chamasse mais atenção, para aquela que conseguiria de alguma forma sensualizar mais dentro da igreja. É por isso que o apóstolo Paulo escreve essa seção. Não é que ele era contra as mulheres se arrumarem, mas ele era contra as mulheres usarem a arrumação para desviar a atenção do culto, para aquilo que é devido à glória de Deus. Portanto, meus irmãos, o que nós temos aqui é um apóstolo preocupado. Não que as mulheres fizessem tranças, mas elas usarem as tranças como um meio de humilhar as outras e de se sentirem mais especiais que as demais, de se sentirem melhores, porque tinham mais recursos, porque tinham mais condições, porque tinham muito mais condições financeiras. Por isso, o apóstolo Paulo aconselha as mulheres a não se vestirem de maneira exagerada, tanto no valor financeiro, como também na sensualidade. O que deve destacar as mulheres é o brilho verdadeiro que deve destacar as mulheres, é o que há em seus corações. Resultado de um encontro verdadeiro com Cristo Jesus, em modéstia e bom senso, através das boas obras, que é o versículo de número 10, observe. Porém, com boas obras, como é próprio das mulheres que professam ser piedosas. O único destaque, meus irmãos, que as mulheres deveriam ter na igreja, no sentido de chamar a atenção, é pela devoção integral a Cristo Jesus. Assim como os homens não deveriam se destacar pelo seu cargo ou ofício, pelo que eles podem ou não podem fazer dentro da igreja, mas sim pela devoção a Cristo Jesus, as mulheres deveriam se destacar pelas boas obras, que são caracterizadas por esse encontro verdadeiro com Cristo Jesus. Por isso, as mulheres, neste período, estavam competindo entre si e deveriam evitar isso. E como eu já disse,
as mulheres estavam sendo usadas pelos falsos mestres para estarem espalhando mentiras. Por isso o versículo de número 11 é tão fundamental nessa passagem. A mulher aprenda em silêncio com toda a submissão. Meus irmãos, uma coisa muito complicada é ensinar alguém que não quer aprender, ou alguém que quer te ensinar mesmo sem saber. Isso é terrível. Você está falando, é assim, não, pode deixar, eu sei, eu aprendi assim, não, é assim, não, pode deixar, eu sei. Você larga, com o tempo você larga, não tem como. Por isso, para as mulheres corrigirem os ensinamentos que estavam recebendo de forma equivocada dos falsos mestres, elas deveriam ouvir a instrução daqueles que eram líderes dentro da igreja. O sentido que está sendo colocado aqui é que o marido, o chefe da família, ele deveria ouvir atentamente tudo que estava sendo dito na igreja, no culto, explanado das escrituras, e quando chegasse em casa, retirasse todas as dúvidas da sua esposa. Era dever do marido a instrução bíblica da sua esposa. Hoje, meus irmãos, graças a Deus, as mulheres e homens têm acesso à educação, mas isso não serve de desculpa para que você não preste atenção no sermão. Isso não serve de desculpa para que você não leia na sua casa a Bíblia. Isso não serve de desculpa para que você pense, olha, o meu marido, o meu pai, o meu irmão, quem quer que seja de homem da minha família vai chegar na minha casa e vai me explicar, então eu não consigo prestar atenção. Ou os homens, a minha mãe, a minha mulher, a minha irmã, a minha tia, seja lá quem for da igreja, quem for meu parente, chegando em casa vai me explicar. É a responsabilidade de cada um de nós. Nesse período as mulheres não podiam, hoje elas podem. Nesse período os homens podiam, e hoje eles ainda podem. Por isso, meus irmãos, todos nós devemos a cada instante buscarmos aprender antes de querermos espalhar o nosso conhecimento. Como a gente aprende bastante através dos andares populares, quem fala demais dá bom dia a cavalo, quem fala demais acaba pagando língua, e quem fala demais acaba se tornando refém das suas palavras. Por isso, meus irmãos, a instrução do apóstolo Paulo é para que as mulheres deveriam ouvir em silêncio, não atrapalhando a explicação, para que elas pudessem ser instruídas, para que de forma adequada elas fossem instruídas. É por isso, meus irmãos, que no versículo de número 11 está escrito com toda submissão. O sentido de submissão, como nós já aprendemos, não quer dizer que a mulher é inferior ao homem de forma nenhuma, mas ela deveria se submeter ao seu marido e às autoridades da igreja no sentido do ensino bíblico, no sentido do ensino da palavra de Deus. As mulheres deveriam ouvir, tanto dos maridos como das autoridades da igreja, em silêncio, demonstrando a submissão de quem quer verdadeiramente aprender o correto e parar de espalhar as mentiras, parar de espalhar as más compreensões, as fake news, pelo mais moderno, ao invés de estarem espalhando essas mentiras. Por isso, os versículos de número 12, 13, 14 e 15, eles vêm para complementar essa ideia. Ou seja, o apóstolo Paulo lançou o tema, e agora nesses versículos ele esmiuça a sua explicação. E não permite que a mulher ensine, justamente porque ela não estava aprendendo de forma adequada. Nem exerce a autoridade do homem, ou seja, dentro da igreja, os ofícios, a autoridade que era masculina, deveria ser só dos homens. Uma das razões porque na igreja presbiteriana só temos pastores, não pastoras, só presbíteros, não presbíteros, só diáconos, não diaconisas, em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Para reforçar o seu argumento, ele pega lá do Antigo Testamento o exemplo maior. Quem conversou com a serpente primeiro foi Eva. E Eva foi ludibriada pela serpente. Chamou o seu marido, contou a ele, e ele falhou miseravelmente e concordou com ela, ao invés de ser aquele que puxava a rédea da situação. E ele então compactou com o erro de Eva, que foi iludida pela serpente. E ele então errou diante de Deus, desobedecendo a instrução que fora dada a ele, não à mulher. E Adão não foi iludido, mas a mulher se enganada pela transgressão. Todavia será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé, e amor, e santificação com bom senso. O que nós temos aqui, meus irmãos, é o apóstolo Paulo explicando o que já está óbvio depois de nós vermos os versículos anteriores. A mulher, por não ter instrução nesse período, deveria aprender em silêncio, demonstrando nesse silêncio a submissão às autoridades instituídas por Deus. E agora ele amplia isso. Olha, as mulheres não devem ocupar a autoridade que foi dada aos homens, o local de ofício que foi dado aos homens. Se os homens foram chamados por Deus para liderarem o corpo de Cristo Jesus, as mulheres devem os auxiliar nisso.
Não deve haver inversão de papéis. O homem não deve auxiliar a mulher para ser cabeça dentro da sua casa, e do mesmo modo, ele não deve fazer isso dentro da igreja. Eu não posso ser um pastor que quem realmente manda e desmanda na minha casa é a minha esposa. Eu não posso ser um pastor que a última palavra na minha casa é da minha mulher. Enquanto pastor, enquanto homem, enquanto conhecedor da palavra de Deus, a última palavra da minha casa deve ser a palavra de Deus, deve ser a instrução do Senhor. É justamente por isso, meus irmãos, que é tão importante nós compreendermos a palavra de Deus, para não cometermos equívocos, como de termos uma liderança feminina sobre a liderança masculina dentro da nossa igreja. Nós temos um departamento dentro da igreja que é importantíssimo para que as nossas programações ocorram. A nossa sociedade é a sociedade feminina, uma sociedade que começou praticamente junto do início da igreja crescer no Brasil, e que faz uma diferença muito grande na nossa igreja. Por isso, meus irmãos, o entendimento que nós temos do texto é que a mulher, ela caiu em transgressão através de Eva, no sentido de que ela foi ludibriada e não o homem. E a missão de mãe, a missão de dar à luz, traz muita dignidade à mulher, traz muita dignidade a essa pessoa, a esse grupo que foi totalmente envergonhado através do erro da primeira mulher, de Eva. Significa que a mulher só serve para ter filhos? Não. Significa que a mulher, ela não serve para ensinar nada? Não. Significa que na igreja, o ofício de ensinar é dos homens. O ofício de liderar é dos homens. O das mulheres é de auxiliar. Senão você, enquanto homem, não poderia deixar sua mulher cuidando dos seus filhos. Senão, enquanto homem, você não poderia aprender nada com mulher nenhuma. E se você faz isso, meu querido, isso é machismo, né? E a gente tem que sentar para conversar depois, que está muito errado. A mulher, principalmente hoje, ela não é inferior ao homem. Ela só tem funções diferentes. Assim como o homem não é superior à mulher, ele apenas tem funções diferentes. O que o apóstolo Paulo exige é que as mulheres ocupem o que é designado a elas, e os homens ocupem o que é designado a eles. E ponto. Simples assim. E que nós, meus irmãos, enquanto verdadeiramente servos do Senhor, nos comprometamos a buscarmos a decência dentro da igreja, como Paulo fala às mulheres, aos homens da atualidade, e também fora da igreja, como o apóstolo Paulo fala aos homens e às mulheres da atualidade. Que nós não tenhamos uma capinha de santidade, mas sejamos revestidos por uma santidade íntegra nos nossos corações, buscando cada vez mais confessarmos os nossos pecados e nos voltarmos a Deus em submissão e desejo que o nome dele seja glorificado através das nossas vidas. E que dia após dia, o nosso desejo seja de, através das nossas vidas, comunicarmos que Deus ama o pecador através de Cristo Jesus e que através dele nós temos a vida eterna. E que assim nós vivamos, hoje e para todo sempre. Amém. Feche seus olhos, gostaria de orar por você nesse instante. Santíssimo Deus, eterno, poderoso Pai, nós oramos a Ti, agradecidos pela palavra do Senhor que foi lida e explicada nessa noite. O nosso pedido ao Pai é que a Sua Santa Palavra realmente mude as nossas vidas, nos capacite verdadeiramente a estarmos vivendo de acordo com a Sua vontade, e que a santidade não seja de maneira fake, de maneira falsa em nossas vidas, mas com integridade e intensidade, desejamos ser santos para a honra e glória do Seu nome, Pai. Todos os homens, todas as mulheres da nossa comunidade, todos eles, ó Pai, todos nós, possamos viver para a honra e glória do Seu nome. Que nós vivamos com dignidade, tanto dentro da igreja, como fora dela também. Que nós possamos dar continuidade ao nosso culto público, de maneira individual, no restante de toda a nossa semana. E que a preparação individual que nós fazemos para o culto comunitário seja refletida na qualidade da nossa atenção, do nosso louvor, da nossa glorificação ao Senhor neste culto público, Pai. Continue nos abençoando. Que todos nós procedamos com honra e com dignidade para que o Seu nome seja glorificado em todos os instantes de nossas vidas. Em nome de Cristo Jesus, nós oramos e agradecemos hoje e sempre. Amém. Amém, meu irmão. Deus te abençoe hoje e para todo sempre. Amém.